Vamos aqui trazer uma informação de agora de manhã relacionada à política cearense. A Polícia Federal faz busca e apreensão em próprios imóveis de uso do deputado federal Júnior Mano. Repito, a Polícia Federal já iniciou, agora cedo da manhã, busca e apreensão em próprios imóveis utilizados pelo deputado federal cearense Júnior Mano. Esta informação é manchete em todos os sites dos principais jornais nacionais de agora a pouco. A operação teve, ao total, 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, a informação não diz, mas deve ser do ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse inquérito em que aparece como réu o deputado federal Júnior Mano. Na verdade, ele aparece como investigado. Ele só se tornará réu depois que o Ministério Público Federal oferecer a denúncia crime e o Supremo Tribunal Federal receber essa denúncia. Até aqui, ele é apenas suspeito, ele é apenas investigado da prática do crime. O crime é desvio de recursos de emendas parlamentares, um tema que nós já abordamos aqui em várias oportunidades. Concluindo a matéria para comentarmos um pouco mais. São 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, a mulher dele é a prefeita de Nova Russas, Eusébio, município que foi comandado até o dia 31 de dezembro do ano passado pelo chefe político do Júnior Mano, no caso, o ex-prefeito Acilon Gonçalves. Aliás, ontem, em algumas áreas da internet, aqui em Fortaleza, circularam fotos com informações do Júnior Mano reunido com o Acilon Gonçalves e o atual prefeito do Eusébio, dando conta de que havia sido fechado o acordo para que o Acilon venha a ser candidato a deputado federal, no caso de o deputado federal Júnior Mano ser candidato ao Senado, o que se torna cada vez mais difícil, sobretudo agora, depois dessa busca e apreensão. Pois bem, a busca e apreensão, repito, em Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canidé foi onde tudo começou.
lá em Canindé, a ex-prefeita Rosário Ximenes foi quem denunciou a compra de votos em aproximadamente 50 municípios do estado do Ceará, com recursos, com dinheiro de emendas parlamentares do deputado Júnior Mano. O inquérito, não este, o outro inquérito, o inquérito que pegou o Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró, lugar-tenente do deputado Júnior Mano, foi lá que originou, em Canindé, que originou esse inquérito. Quando a Polícia Federal fez esse inquérito lá da compra de votos, constatou que a compra de votos era com dinheiro de emendas parlamentares do deputado Júnior Mano. Como o deputado Júnior Mano não poderia ser investigado naquele momento, porque o deputado federal tem foro especial, o foro de prerrogativas de função, o deputado federal só pode ser investigado, processado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Polícia Federal, lá naquele inquérito da compra de votos, constatou que o dinheiro era das emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, comunicou o fato ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e este, por sua vez, porque também é incompetente para investigar deputado federal, comunicou o fato ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, escolhendo por sorteio, o ministro Gilmar Mendes tornou-se relator desse inquérito e ordenou que a Polícia Federal aprofundasse a investigação, que é acompanhada pelo Ministério Público Federal. Pois bem, além de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, também no Ceará, e do Distrito Federal, lá no Distrito Federal, é o gabinete do deputado, que passa por busca e apreensão, e o imóvel que ele ocupa para residir em Brasília. O deputado federal Júnior Mano responde a esse inquérito, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Mas ele ainda responde a um outro, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Este é um caso de extorsão, ainda com dinheiro de emendas parlamentares. E esse crime de extorsão se estendeu a um homicídio, com a morte de um advogado. Portanto, o deputado federal Júnior Mano está mais enrolado do que muita gente pensa. E é este homem, veja bem, este homem, que o senador Cid Gomes, ex-governador do estado do Ceará, bateu o pé, bateu na mesa, que ele terá de ser candidato ao Senado da República, indicado pelo PSB, na chapa do governador Eumano de Freitas. Como o Ceará foi melhor representado no Senado Federal. Vê lá se, por uma razão qualquer, Júnior Mano é candidato ao Senado e vai eleito.
apadrinhado pelo senador Cid Gomes, ex-governador do estado do Ceará, que tem obrigação de escolher homens de respeito para representar os cearenses em qualquer casa legislativa ou mesmo em qualquer cargo do Poder Executivo, seja estadual, seja municipal, estadual ou federal. Por hoje chega de Júnior Mano. Desde ontem à tarde, a oposição se articula, a oposição no Ceará, deputados estaduais, a partir do deputado Felipe Mota, a oposição se articula, juntando elementos para denunciar as obras do metrô de Fortaleza, que se fosse gente, já teria tido as suas festas de 15 anos. Veja como está. Essa obra já gastou alguns bilhões de reais. Ela está enterrada, ninguém vê. Pois bem, a oposição foi informada, recebeu documentos, fotografias como esta que nós estamos exibindo aí, mostrando que a engenharia falhou. Os 2 túneis do metrô que deviam correr paralelo, correram paralelo sim, até um determinado momento. Quando chegou lá ao lado ou embaixo de terras do Colégio Militar de Fortaleza, lá no início da aldeota, Colégio Militar de Fortaleza. Lá, elas deixaram de ser paralela. Uma seguiu o seu caminho natural e a outra resolveu alterar o curso. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer. Destruir a parte da construção errada, não é fácil. Remendar também não é fácil. Pode até ter que prejudicar uma parte ou todo o prédio do Colégio Militar. O certo é que a oposição, ao que eu sei agora, conseguiu os elementos. E o deputado Felipe Mota vai levar este problema para a sessão de hoje da Assembleia Legislativa Cearense. E em levando, amanhã nós mostraremos com mais detalhe esse grande erro na construção do metrô de Fortaleza, obra que já tem mais dos seus 15 anos, porque é iniciada lá no início do governo Cid Gomes. Passou 8 anos, 7 anos pelo governo de Camilo, 1 ano pelo governo de Isolda e lá se vão 3 anos do governo de Elmano de Freitas. Se você for lá no portal da transparência do governo do Estado, você vai lá que na área de gastos do governo do Estado, o maior gasto que o governo do Estado fez nos últimos anos até aqui foi exatamente com esse metrô. Ainda bem não, porque de qualquer maneira o dinheiro é nosso. Os recursos
vieram do governo federal. E porque vieram do governo federal, a oposição está determinada a denunciar ao Ministério dos Transportes, ao Ministério da Integração Nacional e pedir uma auditoria do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo dos pedidos que serão feitos também ao Tribunal de Contas do Estado, porque, de qualquer modo, tem uma pontinha de dinheiro do governo do Estado. Lá no portal da transparência, você vai ver que o Estado já gastou com dinheiro da União ou dele próprio com o metrô 6 bilhões 775 milhões 908.024 centavos. Vou repetir. Já estão enterrados nessa obra do metrô de Fortaleza 6 bilhões de reais. 6 bi. 775 milhões 908 mil reais e 24 centavos. Essa obra, em várias oportunidades, nos últimos anos, em todos os momentos em que o Tribunal de Contas do Estado vai emitir um parecer sobre as contas de governo. Foi assim no governo Camilo, tem sido assim no governo Elmano. Todas as vezes. E agora, sem dúvida, vai ser repetido, porque o conselheiro Ernesto Saboia, que é o relator das contas de governo do ano de 2024 do governo Elmano de Freitas, vai levar o seu parecer no início do próximo mês. E, sem dúvida, se falará no mistério que é essa obra do metrô de Fortaleza, onde já foram gastos mais de 6 bilhões de reais. Lúcio Gomes, que é irmão dos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, ainda no governo Camilo Santana, antes de deixar a Secretaria de Infraestrutura, denunciou esse consórcio responsável pela construção do metrô. Naquele momento, o consórcio estava exigindo uma repactuação do contrato e o Lúcio contestava, porque os números apresentados pelo consórcio, segundo Lúcio Gomes, não fechavam. E ele escreveu um documento justificando por que ele, enquanto secretário, não aceitava o pedido das empresas que formam o consórcio que constrói o metrô de Fortaleza. Pois bem, logo depois que ele saiu, aí o governo Elmano resolveu fazer um acordo com o consórcio. E aumentou o contrato, sabe em quanto? Sabe quanto foi aumentado o contrato
que o Lúcio Gomes denunciou porque não aceitava a repactuação, pois no governo Elmano foi repactuado e a obra foi acrescida de 897 milhões de reais. 897 milhões de reais. E aquela parte do contrato passou para 2 bilhões e 616 milhões. Mas vamos aguardar o que vai dizer o deputado Felipe Mota, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa, e amanhã nós falaremos mais sobre este tema. Eu fico por aqui e convido as senhoras e os senhores a continuarem conosco aqui neste primeiro bloco de notícias da manhã.